Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus, juntamente com os irmãos, para que juntos o Senhor nos abençoe e nos dê a compreensão de sua santa e bendita palavra quando examinamos as Escrituras pela direção do Espírito Santo. Hoje nós vamos examinar a respeito da serpente de metal, a serpente de bronze. Nós vemos isso no livro de Números, no capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir ao Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Chamaram aqui esse pão vil que eles estão dizendo aqui, é o maná que Deus mandava todos os dias. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém. Veja aqui, essas serpentes que o Senhor mandou aqui entre o povo, mandou entre o povo serpentes ardentes. Essas serpentes ardentes, serpentes venenosas, foram mandadas por Deus, permitidas por Deus, enviadas por Deus, por causa da desobediência do povo, por causa que eles estavam desgostosos com o que Deus estava fazendo com eles. Eles eram escravos no Egito. Deus os libertara, estava conduzindo pelo deserto. Não lhes faltava comida, não lhes faltava água. Tinham sim suas tribulações, suas dificuldades, mas nem sombra daquela escravidão que eles estavam passando no Egito. E além deles terem essa liberdade toda, havia uma promessa de que eles seriam o povo escolhido. Estavam indo para uma terra que seria só deles. Mesmo assim, eles se levantaram contra Deus, falaram contra Moisés, aquele que os estava dirigindo. E por causa disso, veio esse pecado, essa morte no meio do povo. Serpentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Então eles viram que eles se arrependeram, eles viram que eles tinham falado contra Deus e tinham feito coisas que tinham desagradado a Deus. Então pediram a Moisés: fala com Deus, ore a Deus, para que cesse esse mal de sobre nós. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal, uma serpente ardente, uma serpente semelhante àquela que os mordia, e colocar numa haste. E quem fosse mordido, que olhasse para a haste, para aquela serpente de metal, ficaria curado. Então nós ficamos pensando, qual a diferença? Uma pessoa picada por uma serpente venenosa, se ela olha para uma serpente de metal, ou se ela não olha, o veneno daquela que está naquela pessoa, que foi picada pela cobra, vai deixar de fazer efeito só porque ela olhou para a serpente de metal? Sim, é isso que Deus nos mostra. O que nós vemos aqui? Nós vemos a obediência. Primeiro nós vemos que o povo estava caminhando no deserto, segundo o que Deus estava dirigindo. E eles se desgostaram, ficaram angustiados, porque eles queriam as coisas materiais que eles tinham no Egito. Assim nós também estamos partindo, estamos num deserto, deixamos a escravidão do pecado para chegar à terra prometida por Jesus Cristo, onde teremos vida eterna, bênçãos abundantes. Mas muitas pessoas querem ficar usufruindo dessas coisas terrenas e carnais que hoje temos e que nos são tiradas. Nós mesmos renunciamos a essas coisas para servir a Deus.
Porque aquele que aceita Jesus está morto para o mundo. E nós também morremos para o mundo quando aceitamos a Jesus. Nós não fazemos mais a nossa vontade carnal. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos viver em espírito, viver em verdade, em santificação e honra. E nós não vamos blasfemar contra Deus. Muita gente sim. Muita gente fica contendendo com Deus. Por que a minha bênção não vem? Por que eu passo tanta luta? Por que está acontecendo isso? Por que me falta isso, me falta aquilo? É porque a pessoa não está buscando primeiro o reino do céu e a sua justiça. Como a palavra nos ordena, nos manda, nos ensina, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Acrescentadas é que serão dadas gratuitamente. Então, o que nós temos que fazer? Buscar a nossa Jerusalém celestial. Enquanto o povo estava no deserto, olhando ali à frente, olhando para onde o objetivo deles. Deus abençoava, Deus derramava as bênçãos, mas a partir do momento em que eles olharam para trás e viram o que eles tinham deixado para trás, e eles se angustiaram por esse caminho que eles estavam seguindo, eles ficaram entristecidos e queriam voltar atrás, estavam revoltados com Deus, e Deus mandou o pecado, mandou o castigo por causa do pecado que eles estavam cometendo, pecado de desobediência. E quando eles se tornaram obedientes e olharam para aquela serpente pendurada naquela haste lá, ou colocada naquela haste, eles ficavam sarados, curados. E nós somos assim também, quando olhamos para Jesus, todo o mal que está em nosso corpo, tudo aquilo que nos envenena, espiritualmente falando, tudo aquilo que nos impede o caminhar, tudo aquilo que nos causa dores e tristezas e angústias, quando olhamos para Jesus, é dissipado, é lançado fora. E nós temos que fazer dessa forma, não deixar de olhar para Jesus. Essa serpente, veja aqui em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 a 6, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que Deus dele não houve seu semelhante, depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim o Senhor foi com ele, para onde quer que saía se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Veja aqui, muitos anos depois ainda, o povo estava olhando para aquela serpente, já não havia mais necessidade. Mas eles estavam idolatrando a serpente. A serpente era só para quem era picado pelas cobras ardentes, pelas serpentes ardentes. Aquela serpente de metal era só para essas pessoas que estavam com o coração neste mundo, que estavam olhando para as coisas terrenas. E o que acontece hoje? Aqui, esse Ezequias, que começou a reinar, ele destruiu todos os altos, todos os ídolos, inclusive destruiu aquela serpente de metal que Moisés havia levantado, porque o povo estava queimando incenso para ele, estava adorando aquele objeto. E adorar objetos desagrada a Deus. E esse homem foi um homem tão seguro da sua fé, de como servir a Deus, estava fazendo com tanto amor e sinceridade, que Deus nunca se apartou dele, e antes dele, depois dele, nunca houve um rei como Ezequias. Esse é um exemplo de fé que nós devemos seguir. Veja aqui em João capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui também, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Deus levantou o seu Filho, colocou-o numa cruz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados.
E quando aceitamos a Jesus, olhamos para Jesus, deixamos Jesus entrar no nosso coração, nós adoramos Jesus, nós servimos a Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Em Cristo habitou e habita Deus, com toda a sua plenitude, com toda a sua glória. E nós damos graças a Deus por termos sido escolhidos para servi-lo. E o Senhor Jesus Cristo deu dons aos homens. E nós somos usados, e os nossos servos, irmãos do passado, também foram usados com grande poder. Chegou o tempo em que as pessoas colocavam os seus doentes em camilhas para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre essas pessoas doentes, endemoniadas. Não diz que a sombra de Pedro curava, não. Mas as pessoas começaram a idolatrar os homens. Começaram a idolatrar as pessoas que eram usadas por Deus. O poder não é do homem. O poder é de Deus. O poder não é daquele que é usado. O poder é de quem o usa. O poder não é do vaso. É daquele que está dentro do vaso, usando aquele vaso. Então não vamos idolatrar ninguém. Não vamos ficar olhando para as coisas que desagradam a Deus. Colocar as pessoas do nosso coração no lugar de Deus. Não. Se eu sou usado por Deus para falar com você, saiba que é Deus que está falando com você. Eu de mim mesmo nada posso. Se alguém é usado pelo poder de Deus, com o poder de Deus, pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a te dar saúde, a ajudar você a solucionar os seus problemas, não é a pessoa que tem que ser glorificada, não é o vaso que tem que ser louvado, mas é Deus que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Então nós precisamos entender. Sim, nós vamos olhar para Jesus e essa serpente de metal, até nome colocaram nela, Neustan, que significa objeto de metal, de bronze. Nós não podemos colocar nas criações de Deus a nossa esperança. Vamos colocar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, Criador de todas as coisas, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho de Deus. Filho de Deus porque nasceu. Ninguém pode ser filho sem nascer. E ninguém pode ser pai se não tiver um filho. Cristo não era filho eterno lá no céu, um filho eternamente filho. Não existe filho eterno. Se é filho, é porque é nascido. E se Deus é pai, é porque ele teve um filho. Então nós temos que olhar para Deus. E Deus se revelou totalmente, plenamente, completamente em seu Filho Jesus Cristo, unigênito de Deus. Vamos adorar a Jesus. E Jesus podemos chamar meu Senhor e meu Deus, porque nele estão as duas, o Filho, o homem, e Deus, o Espírito Santo, o Espírito Criador, está em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E nós continuamos essa obra reconciliadora, anunciando o Evangelho também, para que muitos outros aceitem a Jesus e venham à salvação, para a glória de Deus, para a nossa alegria, para complemento da igreja. Falta você, meu irmão, falta você, minha irmã, olhar para Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Não coloque nada no teu coração que tire o lugar de Deus do teu coração. Teu coração, tua vida, teu pensamento, tudo pertence a Deus. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo abençoe grandemente você e toda a tua família. E sejamos todos nós livres deste veneno que o mundo está oferecendo, está jogando sobre as pessoas. Sejamos livres em Jesus Cristo. Vamos olhar para Jesus e teremos vida eterna. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.